Olá e seja muito bem-vindo aqui à família do Conquiste Seus Sonhos. Olha, sou o professor Heitor Grilo e estou aqui para te ajudar nessa trajetória, nessa sua caminhada rumo à sua aprovação. Então, você que deseja, sonha, almeja um cargo aí no concurso público, você que quer mudar de vida, você que procura uma estabilidade, fica descansado, você está no lugar certo e eu vou te ajudar aqui neste percurso, tá bom? Então, hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui dentro da matéria de língua portuguesa, de alguns processos relacionados à questão de compreensão e também de interpretação de texto. Bom, não é segredo para ninguém, né? Que hoje em dia as provas de concursos públicos, independentemente da sua banca, elas estão tendo sim uma tendência a fazer essas análises. Então eles estão saindo cada vez mais daquelas decorebas tradicionais, daquela gramática mais tradicional, para justamente focar naquilo que a sua banca, o seu examinador, ele vai querer que você descubra ali ao longo do texto. Só que interpretação não é uma coisa só. Tá? Você tem diferentes ângulos que você pode observar. Depende muito daquilo que a pergunta está querendo e também há diferentes formas de você descobrir. E fica descansado que eu vou te mostrar todos aqui. Então você tem que cada vez mais conseguir ter regular aquele cansaço que nós temos ao longo da prova, conseguir ler os textos com a melhor eficiência possível e entender o que a sua banca quer. Então eu vou te ajudar hoje aqui nesse processo, tá bom? Em primeiro lugar, eu já quero começar hoje falando aqui para você sobre a importância da coesão. Pessoal, coesão nada mais é do que quando a gente está lendo um texto, você já deve ter passado por isso em algum momento da sua vida, que você começa a ler o texto e de repente você não está entendendo nada do que está ali. Já aconteceu isso? De repente você está lendo, você sabe língua portuguesa, você compreende as palavras que estão ali. Só que você começa a ler uma linha, duas, três, e aí você para e pensa, o que eu li? Não faço a mínima ideia. Então, pessoal, por vários motivos, mas não só, a coesão ela pode te ajudar nisso. Então você tem que entender alguns elementos. Olha, pessoal, e eu vou te perguntar, eu vou te falar como que a sua banca vai pedir isso. Fica descansado. Mas dentro desse processo de coesão, o que você tem que entender? Que há vários mecanismos que nós, como leitores de um texto, por exemplo, daquela sua questão que vai te perguntar o que está falando na 14ª linha, na terceira palavra. Já viu isso, né? Ou então, quando você está escrevendo a sua redação. É o mesmo processo, ou como leitor ou como produtor de texto. Você tem que entender que a coesão ela pode ser trabalhada em diferentes ângulos. Em primeiro lugar, a questão da referência, ou seja, coesão por referência. Entenda o que é isso. É quando a gente faz, na verdade, quando a gente retira, evita as repetições de palavra. Imagina só você agora. Um texto assim. João correu na praia, João foi no parque, depois, mais pra frente, João atravessou a rua, depois João foi ao cinema e ao restaurante. O João, você fala, poxa Heitor, mas que raio desse João, que não para de falar desse João. Pois é, por que o texto fica chato, fica confuso, fica estranho por causa da repetição de palavras? Lógico, eu estou exagerando, mas muitas vezes na hora da nossa produção textual ou na hora de uma leitura de texto, a sua banca pode vir perguntar, olha, eu quero que o texto fique mais fluido. Qual o problema desse texto com relação à referência por coesão? E aí você tem que analisar, puxa, isso aí é o quê? Eu tenho que evitar a repetição de palavras. Marca alternativa, descobre qual é a expressão, a palavra que está fazendo isso e você acerta a questão. Entendeu? Quando você está fazendo a sua redação, mesma coisa. Escrevi o meu texto, leia o parágrafo, leia os seus 2, 3, 4 parágrafos que você desenvolveu, não importa. E veja se esse texto está coeso, se o texto ele está evitando repetição. Heitor, meu texto evita repetição. Legal. Só que é o seguinte, há formas de você fazer isso, tá? Como é que eu evito uma repetição de texto? Por isso que existe a coesão por substituição. Eu simplesmente vou pegar algumas palavras e vou retomar através de outros elementos que eu fui falando ao longo do texto, ou seja, aquilo que eu disse antes. Por exemplo, né? Ana está de férias. Ela só queria descansar. Olha só, ela quem é ela?
Heitor, a Ana, você disse lá atrás. Opa, então eu utilizo um elemento da frase anterior. Olha só, Ana está de férias. Ela só queria descansar. Ou seja, eu usei um elemento. Ela só queria descansar. É um elemento da frase seguinte. Mas como é que eu sei que ela se refere a Ana? Porque eu já falei no texto. Claro, às vezes essa relação, essa distância não está tão próxima, né? Então a gente não descobre. Mas isso, pessoal, pode estar 2, 3, 4 linhas acima. É aí que a sua banca vai tentar te pegar e você não vai deixar. Legal? Olha, a coesão, ela também pode ser trabalhada através da elipse. O que é isso? É quando eu simplesmente vou omitir ou retirar, né? Simplesmente uma expressão ou uma palavra, tá? Então, isso pode ser muito bem trabalhado. Então, além disso, a coesão por conjunção, que são aquelas palavras ou expressões que vão ligar a nossa frase, ou seja, ela vai se tornar mais dinâmica. Heitor, eu não lembro direito o que é conjunção. Fica descansado que a gente vai ter uma aula só sobre isso. E ali eu vou te falar de todos os tipos de conjunção e tal. A gente vai trabalhar um montão disso. Se você já é um aluno mais experiente, você já entendeu o que eu estou falando, né? Ou seja, é aquelas palavras e expressões que vão fazer aquela liga, tá bom? Além disso, eu quero falar também da coesão lexical. Pessoal, fica descansado que esses nomes geralmente não vai cair na sua banca, mas o seu significado vai. Então não precisa saber. Olha, os elementos de coesão são por referência, substituição, elipse, conjunção lexical. Não necessariamente isso. Mas você tem que entender que, olha, tem ali pelo menos 5 elementos para eu trabalhar na minha coesão. Então, quando eu for ler um texto, tenta ver se não tem repetição de palavras, se eu estou usando palavras anáforas, se eu estou, de repente, omitindo uma palavra. De repente, o seu texto omitiu uma expressão, uma palavra, e você erra a interpretação por isso, porque você não percebeu a coesão por elipse. Tá bom? Então é nisso que você tem que ficar atento a isso. Então, o que é a lexical? É quando eu simplesmente vou pegar aquela palavrinha, lexical é palavra, léxico, palavra, ou seja, eu vou pegar aquela palavra e vou substituir por outra qualquer. Aí pode ser um pronome, pode ser um sinônimo. Lembra que você já deve ter visto lá atrás aulas de sinônimos e tal. Substituir por uma palavra semelhante, nunca é igual, mas mais próximo possível daquele significado. Um pronome, de repente um pronome pessoal do caso reto. Em vez de falar ele, eu falo o nome da pessoa, né? Ou ao contrário, em vez de falar o nome da pessoa, eu falo ele, eu falo ela, né? Um pronome pode ser também pônimo, um heterônimo, enfim, há vários mecanismos, mas fica descansado que a gente vai trabalhar tudo isso. Heitor, além da coesão, eu posso trabalhar também com o aspecto da referenciação? E aí você vai ver que os elementos eles se unem, tá? Que não existe uma linha muito delimitada dessas circunstâncias. Mas ó, o que é a referenciação? É tranquilo. E posso te falar, é isso que faz aquelas pessoas terem uma nota super alta quando eles escrevem textos de redação, tá? Porque isso aqui, quando o corretor vê, fala, opa, esse aqui escreve bem, e a nota sobe. Esse aqui é o grande segredo, tá bom? Mas hoje em dia muita gente também nas aulas de redação ensina, então não tem problema nenhum. Mas o que é a referenciação? É você utilizar palavras anáforas ou catáforas. O que é isso, Heitor? Esses nomes estranhos. A anáfora até disse, né, na parte da coesão, então você percebeu. Ou seja, é quando eu retomo algo que já foi dito. Ou seja, falei na frase anterior, falei no parágrafo anterior, e aí eu retomo. Só que eu vou retornar, desculpa, sem utilizar o nome novamente. Então eu vou utilizar um sinônimo, um pronome, qualquer outra coisa. Legal? Ou seja, já disse uma vez, não quero repetir, vou usar uma outra expressão, anáfora. Bacana? É chique, é legal. Fica descansado que isso acontece. Ó, os textos de prova de concurso estão despencando isso aqui. Então fica ligado. E a catáfora? É ao contrário. Ou seja, eu preparo o meu leitor para alguma coisa que eu vou dizer depois. Ou seja, eu fico omitindo o máximo possível para dizer depois. Olha só essa frase. Só desejamos isto. Férias. Olha só, fica descansado, hein? Depois que você passar no seu concurso, você vai estar de férias mais cedo, mais tarde. Mas ó, o que é? Só desejamos isto. Isto o quê? Não sei, eu ainda não disse. Ou seja, dei o suspense. Falei, olha, vou dizer, ainda não disse, vou dizer. E aí podia ser qualquer coisa, né? Só desejamos isto, o quê? Trabalho, podia ser descanso. No caso, veio férias. Então a gente só descobre no finalzinho da frase. É o processo contrário, é uma catáfora, tá bom? São dois elementos, pessoal,
que geralmente tem nos textos, e se a gente não souber que existe, agora você já sabe, agora você está tranquilo. Mas se você não soubesse que existia, você podia ter alguma dificuldade na hora de analisar um texto. Entendeu? Por isso que a gente estuda isso nas aulas de compreensão e interpretação de texto. Ó, anota isso, tá? Anota isso, porque ultimamente é aquilo que a sua banca tá vindo cobrar. O que é? É a questão da substituição e da repetição. Então presta bastante atenção. Eu quero falar aqui do endófora e também da esófora. Elementos bem tranquilos que a gente meio que já disse, só que eu não disse quais eram as palavras mágicas. Heitor, eles vêm cobrando as palavras? Negativo, mas vem cobrando isso no texto. Então ele fala, através do elemento de substituição e repetição, qual é a expressão ou palavra que o seu texto utilizou? Veja, ele disse nessa frase que eu acabei de falar, a palavra endófora ou esófora? Não, mas se você não souber que raio é isso, você não vai descobrir. Heitor, já caiu questão eles perguntando especificamente essas palavras? Já. Não vou mentir pra você, não tem o que fazer. Mas às vezes vem, tá bom? Só beber uma aguinha, a gente já continua. E você, tá anotando? Tá gostando da aula? Pois pessoal, concurso público é isso, tá? É essa velocidade, é essa questão. Não é simples, não é fácil, mas posso falar, quem persiste, consegue, né? Quando as coisas são muito fáceis também, aí não tem menor graça. Então, é mesmo esse o processo. Então, vamos lá. Endófora. Endófora, pessoal, é quando a gente quer fazer alguma referência. Endo o quê? Dentro, tá bom? Endófora. Alguma coisa que já foi relacionada dentro do texto. Olha, às vezes a gente está querendo, por exemplo, observar algum fato, e esse fato eu não preciso de nenhuma informação que está fora dele. Ou seja, mesmo que eu nunca tenha ouvido falar desse assunto, mesmo que eu nunca tenha... Olha, então eu não faço nem ideia o que é isso. Mas ele quer saber a informação que está dentro do texto. Dentro do texto é algo endóforo, tá bom? Às vezes, por exemplo, quando você vai ler um texto, a sua banca está pedindo uma informação diretamente, não pode ser uma coisa externa. E nas alternativas, só tem coisas externas e uma alternativa apenas relacionada ao que está dentro do texto. Então, por que minha banca faz isso? Para ver se você lê o raio do texto. Pois é. Ou seja, porque tem gente... Heitor, mas se a pergunta está falando do texto, todo mundo lê, né? Se você soubesse, a grande maioria nem lê os textos, tá? Até o final. E geralmente, cá só entre nós, tá? Dica do professor Heitor. Metade das respostas está no finalzinho ali do último parágrafo, geralmente. Que é onde o pessoal não lê mesmo. Ou tá mais cansado, ou não pega muito. Então, pessoal, endófora. Quando eu quero uma expressão que está dentro do texto, e mesmo que eu não faça ideia do que ele é, tá ali dentro. Vai estar escrito, vai estar explícito, ele está lá. E a esófora? Esófora, pessoal, é quando eu quero fazer alguma referência, uma citação, alguma coisa relacionada a um fator externo do meu texto. Heitor, mas isso eu uso quando? Dica. Em redação. Se você já assistiu uma aula de redação minha, é um dos elementos que eu utilizo, inclusive, para você ter uma nota superior à sua concorrência. Ou seja, uma esófora é quando a gente está fazendo aquela citação de algo que não está no meu texto de referência, não está no meu texto de apoio, mas eu vou trazer um elemento novo, um elemento externo para acrescentar, para valorizar a informação que eu estou passando até agora, tá bom? Então é muito legal, é muito interessante, só que toma muito cuidado. Eu não posso trazer uma informação da minha cabeça. Eu não posso trazer uma informação que ninguém conhece. Eu não posso trazer uma informação que sabe lá Deus qual é a fonte daquilo. Ou seja, essa informação ela tem que ser de uma citação responsável, de uma entidade pública altamente reconhecida. Então, dá um exemplo, claro. Por exemplo, você quer falar sobre a questão ou do desmatamento, uma questão humanitária, alguma coisa assim. Então, o que geralmente o pessoal faz? Sei lá, pode ser uma citação de uma carta da ONU, que você saiba aí de cabeça, ou então um trecho da Constituição Federal, que geralmente o pessoal utiliza alguns elementos. Você pode falar, segundo o artigo tal, e aí você desenvolve o seu texto, entendeu? Alguma coisa que seja de domínio público, alguma coisa que as pessoas
compreendo que saibam. Heitor, tem caído bastante? Tem. Então fica muito atento a isso e por isso que eu falei para você anotar aí no seu caderno. Além disso, pessoal, conectores, ó, presta atenção. Aqui tá a chave do negócio. Eu não vou ficar lendo tudo, tá? Porque, pelo amor de Deus, você pausa, lê aí no seu caderno, anota, tudo uma maravilha. Aqui foi todos os conectores que eu consegui localizar mais ou menos, tá bom? Porque assim, eu vou ser muito sincero. Não existe, presta atenção, isso aqui é polêmico, mas é verdade. E ó, dependendo da sua banca, os caras já sabem disso. Os conectores, o que são? Primeiro ponto, são aquelas palavras ou expressões que vão unir. Vão unir o que, Heitor? Ou uma frase a outra, ou um parágrafo a outro, ou uma informação do meu texto com outra informação do meu texto, tá bom? Então, os conectores, eles vão conectar. Olha, vocês sabem, língua portuguesa não tem assim muita originalidade. Então, esses conectores, eles servem justamente para isso, para fazer essa união, essa intersecção entre informações. Claro, geralmente é entre frases ou entre parágrafos. São aquelas palavras ou expressões que a gente vai juntar as informações. Legal, tranquilo, sem problema nenhum. Heitor, o que são há diferentes tipos de conectores? Por quê? Porque cada um vai te dar uma ideia diferente. Então, se eu usar um conector de adição, eu estou pegando uma informação e adicionando a outra. Adição. Uma alternativa, o que é? Ou, por exemplo. Tá bom? Então, ou você viaja, ou vai ao cinema. Ou vai acontecer uma coisa, ou vai acontecer outra. Se acontecer uma, anula a outra, ou vice-versa. Legal? Então, utilizar um conector específico, ele vai dar uma ideia de texto completamente diferente da outra. Tá bom? Então, fica ligado nisso. Então, mas por que raio eu tenho que aprender esses conectores? Justamente para você não dar uma ideia diferente daquilo que você tem no seu texto. Segundo, na hora de você ler o texto da questão, se você não souber qual é o conector ou entender o conector errado, você pode interpretar de maneira errada. Imagina que, sei lá, você não percebeu que era um conector de afirmação ou de certeza. Quer dizer que você pode, inclusive, colocar aquela informação em dúvida. Ok? E aí o seu texto, a sua pergunta da sua banca vai falar, olha, segundo o texto, qual é aquele dado, aquele fato que aconteceu no texto que você tem uma certeza, uma afirmação? Veja, a sua banca não perguntou qual é o conector. É isso que você tem que entender. Ele perguntou qual que é a expressão que vai te dar uma afirmação de um fato. E vai colocar coisas aleatórias nas alternativas. Mas uma delas vai começar com uma dessas expressões. Certamente, é evidente que, com certeza. E aí você vai lembrar dessa aula e falar, poxa, o professor Heitor falou que quando eu uso um conector, certeza, afirmação, vai estar lá. Esse é o primeiro ponto. Segundo que eu quero falar. Não me faça essa... Eu fiquei muito na dúvida às vezes. Toda aula que eu faço isso, eu fico muito na dúvida se eu deixo esses conectores. Mas se eu não coloco, o pessoal chia também. Por quê? Que é o seguinte, não é necessariamente que esses conectores, presta atenção, tenham apenas esses significados. O E, ele também pode dar uma outra coisa. Ele pode, além de ser adição, ele também pode ser uma certeza. Ele também, de repente, pode até indicar uma alternativa. Heitor, como assim? Se eu tenho E, nem, pois, além disso e ainda, não é adição? Geralmente é. Em 99%. Às vezes cai aquele 1%. É isso que é o meu medo. E é isso que eu quero falar para você. Antes de ir que nem um doido e ver, sei lá, a palavra. Ultimamente. É adição, vou marcar aqui. Não, calma, respira. O que você vai fazer nesse momento? Você vai olhar e vai ler a frase e tentar compreender o seu sentido. Todo e qualquer conector. Olha para mim. Todo e qualquer conector, ele tem que ser compreendido no seu contexto. Ele tem que ser compreendido no onde ele está, no seu ambiente, na sua frase, no seu parágrafo, na sua oração, no seu texto, tá bom? Ele não pode ser analisado de maneira isolada, tá? Então, por quê? Porque às vezes ele até dá cara de ser uma coisa, mas pode ter outro significado.
tá bom? Fica descansado, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer exercício, você vai entender isso tudo. Mas você tem que entender, tá bom? Mas esses são os principais. Então, de conectores, nós temos aí os de adição, alternativa, certeza e afirmação. Fica descansado que tem muito mais, tá? Mas eu coloquei aqui os principais. Lógico que no início de cada um deles, eu dei aqueles aqui, assim, pessoal, que mais cai nas suas provas, tá? Então, porque eu sei que a maioria não vai ler até o final. Então, ó, o Enem, pois, além disso, ainda só, não só, mas também, e assim vai. Nos alternativas, ou, hora, já, entre outras. Certeza e afirmação. Às vezes, né, é uma coisa ou outra, mas é a mesma. Certamente é evidente que, com certeza, de certo, naturalmente, nem só, sem dúvida e assim por diante. Você também tem outros. Os de conformidade, tá? O de comparação. Então lá, conformidade. Conforme tal fato aconteceu, eu dei continuidade, ou seja, uma ideia de continuidade. O de comparação, eu tenho dois elementos que eu estou realmente ali mostrando um contra o outro, tá? Eu estou comparando. Concessão, embora, apesar de que tal coisa aconteceu, infelizmente terá que ser feito determinada coisa, tá? Então você vê que o sentido ele depende muito do seu contexto. Então eu estou colocando aqui a expressão, mas geralmente depende sempre, né, do que você está lendo. Conclusão, acho que aqui é bem tranquilo, acho que geralmente a gente usa bastante no nosso cotidiano, né? Então o pessoal entende bastante esse. Então é o pois, o portanto, por conseguinte, assim, logo, enfim, concluindo, conclui-se que, né? Você que faz aí muita redação, você sabe bastante isso. Então, por exemplo, você está no seu último parágrafo da sua redação. Você precisa concluir. E o que você faz? Lembra que eu já falei nas aulas lá atrás? Olha, use um conectivo de conclusão no último parágrafo. Qual que é? Qualquer um desses. Tá bom? Desde que o contexto que você queira escrever seja realmente para finalizar, para sintetizar, para resumir, para concluir, pode usar qualquer um desses. O condicional, ou condição, enfim, como você quiser chamar, é o if do inglês, né? O se, portanto, é o se, caso, desde que e assim por diante. O de confirmação, com efeito, efetivamente, na verdade. Você vê que isso tudo, pessoal, a gente pode utilizar. E ó, você que está fazendo parágrafos argumentativos, desenvolvendo textos, veja, você pode utilizar dependendo daquilo que você quer. Então vamos supor que você quer fazer uma comparação. Você pode usar um conector de comparação. Você quer fazer uma condição, você usa um conector de condição. Então seja coerente com aquilo que você quer dizer na sua frase, tá bom? Só você usar e especificamente aquilo que você quer. Você vê que tem bastante, né? Por isso que eu não falei para você ficar decorando. Então, precisa anotar isso tudo. Você precisa entender os principais conectores. Porque é o seguinte, pessoal, eu não sei como é que você estuda para concurso, mas quando eu estudo, claro, Heitor, você estuda para concurso? Claro, todo professor que dá aula de concurso tem que estudar para concurso, ué, senão você não vai estar atualizado. Você está sempre estudando para concurso porque as bancas mudam, as expressões mudam. Essa aula que eu tenho aqui já mudou 1 bilhão de vezes, então a gente tem que se adaptar. Então a gente tem sempre que estudar. Então, pessoal, fica muito atento a isso. Anota, eu sempre faço fichamentos com as palavras mais importantes. O que eu anotaria? Não quais são os conectores, tá? Todos, mas os tipos todos, então consequência, dúvidas, eu anotaria todos. E eu anotaria os principais, assim, tá? Aqueles que eu posso usar, aqueles que de repente eu tô vendo. E depois eu ainda faria uma coisa. Todo e qualquer exercício que eu vou trabalhar com texto, todo conector que eu achar, eu tento descobrir qual que é. É o que eu faria no seu lugar, porque eu faço isso e nem vou prestar nenhum concurso em breve, portanto, eu acho que você devia fazer o mesmo, tá bom? Então, há outros conectores? Tem bastante, cara. Depende sempre da ideia que você quer passar para o seu texto. Vamos supor que você quer dar uma ideia de consequência, né? Olha, já que aconteceu alguma coisa, eu posso usar qualquer uma dessas expressões. Pelo que, de modo que, de forma que e assim por diante. Dúvida, cuidado, tá? Cuidado porque às vezes pode dar uma ideia de insegurança. No for um texto, tranquilo. Agora, se for de repente a sua redação, tenta evitar. Eu não colocaria. Talvez, possivelmente, provavelmente, na hora de corrigir a redação, ele pode olhar e falar: ei, mas pera lá. Ele tem a certeza do que está escrevendo, quanto mais eu na hora de corrigir. Então fica ligado aqui.
Ainda os conectores de explicitação e particularização, quando eu quero falar de algo pontual, então isso é bem importante. Quero dizer isto, eu foco o meu leitor naquele direcionamento, tá? Então pode ser uma estratégia bem legal. Além disso, finalidade ou intencionalidade também é bem importante, tá? Quando eu quero realmente demonstrar o meu interesse por algo. Modo, forma ou maneira. Você vê que. Então por que você coloca os três? Porque, pessoal, isso tudo a gente não tira da nossa cabeça, nós professores de português, tá? Não tira. Isso tudo, pessoal, vem geralmente, né, de todos os analistas das gramáticas que a gente chama, tá? Gramáticas normativas, ou seja, todas as regras da língua portuguesa. Claro, cada gramático ele desenvolve de uma maneira diferente e cada banca analisa também de uma forma diferente, tá? Então a gente traz sempre se preocupando o quê? Especificamente para aquilo que você vai precisar. Além disso, conectores de necessidade ou obrigação e também de opinião. Repara, tem alguns que a gente quase não vê, né? Tem alguns que realmente é bem difícil. E outros que a gente realmente aparecem bastante. Então, por exemplo, na minha opinião, ao meu ver, ao meu entender, você está direcionando aquilo que você acha, tá? Inclusive, evite usar a expressão eu acho na hora de você escrever seu texto, tá? Não sei porque, mas muita gente gosta de escrever isso, né? Mas eu evitaria. Oposição e contraste, proporção e proporcionalidade. Então faça esse exercício. Olha, vai por mim. Olhou um texto, viu, localizou os conectores, volta aqui nessa tabelinha, nessa aula e tenta localizar. Vai por mim, isso vai fazer você aprender bem melhor, tá, do que ficar anotando e ficar decorando. O de oposição e contraste, pessoal, a gente vê bastante. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, né? E se você viu as aulas do professor Girafales e do Chaves, você sabe do que eu tô falando. Eles usavam sempre isso, né? Eu via bastante Chaves. Então a gente vê bastante essas expressões. Reafirmação, confirmação, resumo e reformulação. Tá acabando, juro pra você. Razão, motivo e causa, consequência e sequência temporal. A sequência temporal vai te fazer o quê, pessoal? Adivinha? Vai te localizar no tempo e no espaço. Então, se aquele fato aconteceu, eu falo pra você, hoje eu almocei uma feijoada. Ou se eu falo pra você, semana passada almocei uma feijoada. A frase é quase igual. O que vai mudar? O conector de sequência temporal, tá bom? Que depois você vai entender o que é essa palavra, tá? Vocês vão reparar uma coisa, né? Você tem que dar continuidade nas aulas para você compreender algumas coisas. Então, geralmente eu não chamo certas palavras ou expressões do nome que geralmente eu daria, porque eu ainda não falei sobre isso e eu vou falar na aula seguinte. Mas, por enquanto, você tem que saber, ele é um conector, tá? De sequência temporal, que ele vai me localizar no tempo e no espaço. Além disso, sequência geográfico-espacial. Teve um determinado fato aconteceu. Se eu falar que foi perto ou se eu falar que foi longe, pode fazer toda a diferença para você compreender. Concorda comigo? Além disso, de tempo e de negação. Negação é super fácil. É o famoso não, nunca, jamais, todavia, tampouco, de modo algum, de jeito nenhum, hipótese alguma, enfim. Você está dizendo o quê? Não, tá? De qualquer forma, por isso, conector de negação. Além disso, olha só, e tem gente que acha que conector é tudo igual, né? Ordem, designação, realce, função, inclusão ou exclusão. Claro, veja, depende muito do contexto também. Se eu falo para você alguma expressão, inclusive, eu estou adicionando. Se eu falo exclusive, eu estou excluindo, né? Então, por favor, veja o contexto. Intensidade e quantidade. E, por enquanto, é só isso, tá? De conectores que eu trouxe, os principais aqui para vocês. Por fim, anote isso no seu caderninho. Por quê? Porque as provas de concurso público, elas estão caindo muito em cima. Eu vou ser muito sincero. Eu pessoalmente, como professor, não concordo. Não concordo muito com isso aqui que eu vou falar, mas eu não tenho que falar aquilo que eu acho que eu concordo. Eu tenho que falar aquilo que cai na sua banca. Então, é o seguinte. Níveis de formalidade.
As bancas principais, elas meio que entraram no consenso que existem ali 5 níveis de formalidade. Isso a gente vê muito, né? Depois, quando saem as resoluções das questões, eles colocam sempre essas respostas. Então, isso meio que padronizou. Pessoal, na minha concepção, não existe uma linha assim que separe muito bem. Mas o que é isso? Significa que o quê? Cada vez que nós utilizamos a língua portuguesa, seja isso na fala, seja isso na escrita, na comunicação de uma forma geral, seja ela como for, há vários mecanismos, tá? Então, por exemplo, se eu utilizo um nível de formalidade culto, eu estou utilizando o quê? A expressão mais próxima da minha gramática, ou seja, aquilo que nós aprendemos na escola, aquilo que é mais tradicional, bacana? Só que você sempre usa essa gramática, digamos assim, normativa, que é a expressão correta, tá? No seu cotidiano? Não. Veja, depende sempre do contexto. Se você está falando com seu filho, você vai falar de uma forma. Se está falando com seu amigo no bar, tomando um Guaraná Antártica, você vai falar de outra forma. Se você tá de repente com seu namorado, namorada, você vai fazer de outra forma. Concorda comigo ou não? Claro que é. Então, assim, a linguagem culta, geralmente a gente usa numa prova de concurso público ou de repente no emprego que a gente tá. Você vai utilizar a norma culta da língua na sua escrita, na sua fala, com o seu chefe quando você passar nesse concurso. Então, tudo isso vai. Agora, quando você estiver conversando com um amigo, num foro mais íntimo ali, com alguém que você gosta, você vai estar falando o quê? Numa linguagem mais coloquial, sem formalizar direito ali os verbos, talvez cortando uma palavrinha ou outra, talvez não se preocupando muito com concordância, não é verdade? E tudo mais. Além disso, terceiro nível de formalidades. Mas você vai ver que às vezes as coisas meio que se misturam, tá? Então não existe muito essa linha. É a regionalismo. O que é isso? São aquelas expressões ou palavras que você utiliza apenas ali na sua comunidade, na sua região. Sei lá, eu sou de São Paulo, por exemplo. Então, por exemplo, quando eu tô conversando com amigos de São Paulo, naturalmente a gente acaba meio que puxando uns R a mais, né? Porque eu também tenho muito amigo assim do interior. A gente acaba, por exemplo, falar mano, tipo. São expressões que a gente usa bastante no nosso cotidiano. Então, quando a gente junta muito paulistano, a gente começa a falar, oh meu, oh mano, oh tipo. A gente fala, é natural. Por quê? Porque são linguagens da onde a gente criou. É um regionalismo e, portanto, isso são expressões, são marcas características do seu regionalismo. Então, como é que a sua banca vem perguntar? Simplesmente vem um texto e fala quais são as marcas de regionalismo que estão inseridas ali. Você localiza. Ah, Heitor, mas como é que eu vou saber se eu não sou daquela região? Eles só colocam muito as óbvias, tá? Assim, justamente para não cair nisso. Porque os alunos podem alegar, eu não sou daquela região, não tem como saber. Então eles colocam apenas regionalismos muito evidentes, tá bom? Além disso, são gírias, ou seja, aquelas palavras que não são próprias daquela região, mas que pessoas em diferentes comunidades, em localizações geográficas inclusive mais distantes, podem utilizar. São aquelas palavras que não estão ali formalizadas, não estão dentro da nossa gramática normativa, mas grandes comunidades, grandes grupos utilizam. Além disso, eles colocam aí o nível de formalidade vulgar. Então, o que seria isso? Seriam aquelas palavras ou expressões realmente que não tem nenhuma preocupação, tá? Com a questão das regras gramaticais. Ou seja, palavras que você pode usar sem nenhum compromisso, ali de maneira solta, de maneira isolada. Ah, não, será que eu usei o sujeito na sequência, predicado, e nem do predicado eu coloquei um objeto? Não, você não vai pensar nada disso na hora de falar. Você vai falar do jeito que você quiser, de maneira vulgar, de maneira sem se preocupar, tá bom? Ah, se eu inverter, errar alguma coisa, tanto faz. Você tem a liberdade para se falar. Resumindo, no frigir dos ovos, o que você tem que saber? A formalidade, não existe uma formalidade correta mais do que outra, tá? Esse é o primeiro ponto que a sua banca vem perguntar. Heitor, se eu utilizar uma linguagem culta, ela é mais correta que a linguagem coloquial ou que o regionalismo? Não. Heitor, se eu utilizar uma regionalismo, ela é mais valorizada ou respeitada do que uma linguagem vulgar? Não. Não existe uma mais importante, uma melhor do que a outra, tá bom? Tudo vai depender de uma única coisa. Uma coisa chamada contexto, ou seja,
O melhor e mais adequado, não é nem o correto, é o melhor e mais adequado é que você utilize o nível de formalidade dependendo de onde você está se referindo, ou seja, de acordo com o seu nível de formalidade, aonde que você precisa utilizar. Eu preciso utilizar em tal local, é aí que eu vou utilizar o nível de formalidade que eu preciso. Todo o meu trabalho, eu vou utilizar uma norma culta. Eu estou com meu amigo, eu vou utilizar uma linguagem coloquial. Estou falando com alguém da minha região, eu posso utilizar um regionalismo, ou seja, tudo vai depender do ambiente. O contexto é isso, tá? O ambiente, as pessoas, tudo aquilo que está ali ao meu redor. Deu para compreender? Pessoal, muito obrigado por ter assistido essa aula, hein? A gente se vê daqui a pouco na nossa próxima. Não esqueça, por gentileza, aí de dar o like, de comentar aqui embaixo a sua opinião e desejo aqui muita sorte aí na sua caminhada rumo ao teu grande sonho. Forte abraço e bons estudos para você e até a próxima.